Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós vamos ver hoje o quinto mandamento da lei de Deus, que é o não matarás. Questão 411. Que nos proíbe o quinto mandamento, não matar? O quinto mandamento, não matar, proíbe dar morte ao próximo, bater nele ou feri-lo, ou qualquer coisa outro dano ao seu corpo, por nós ou por meio de outrem. Proíbe também ofendê-lo com palavras injuriosas, querer-lhe o mal. Neste mandamento, Deus proíbe ainda o homem dar a morte a si mesmo, isto é, o suicídio. Então vamos explicar, porque entendendo mal isso daqui, vamos pensar que é um pacifismo. Isso é uma estupidez. Existe a paz. A paz, ela é a ordem das coisas. Assim como a saúde é uma ordem no corpo e temos saúde, tudo funciona bem, assim na sociedade, quando tudo está funcionando bem, ou na casa, ou na alma, em cada lugar, temos a paz. Mas aqui as armas estão a serviço da paz. No corpo existe um monte de anticorpos lá que estão lutando, e entra um vírus, ele faz toda uma guerra para expulsá-lo. E só quando ele é derrotado, imunidade baixa, aí ficamos doentes. Na sociedade é a mesma coisa, porque desde que veio o pecado, os homens são egoístas, orgulhosos e várias outras paixões e mazelas que são contra a paz. Por isso existem várias coisas que devem colocar na sociedade a paz, na alma de cada um e no lugar onde nós vivemos. Então, o que Deus está proibindo? Da morte ao próximo. Mas só que aqui, uma aclaração, dá uma morte injusta, porque a pena de morte também é lei de Deus. Aí vocês vão falar, mas padre, como que é isso? Porque se está proibido matar na pena de morte, vamos lá e matamos o infeliz. Porque assim, se não me falhar a memória, Pio XII explica que certos criminosos, eles perderam direito à vida. Por isso, se pode dar a pena de morte a certo. Não é assim, hein? Roubou uma bala e a forca. Não é assim, algo sério. Agora, ao inocente nós não podemos dar a pena de morte, é uma injustiça. Então Deus está referindo ao inocente. Então proíbe dar morte ao próximo, bater nele ou feri-lo gravemente. Aí, também mandar fazer isso, né? Porque Deus proibiu fazer, então contata uma pessoa, vai lá e deixa o outro moído a pauladas. Não pode. Porque essas coisas estou fazendo justiça com as minhas próprias mãos. Eu não posso fazer isso. Na sociedade foi deixado autoridades que deveriam buscar a justiça, e nesta justiça eles deveriam. Por isso os policiais têm um porrete e a arma, as duas coisas. Às vezes com um porrete resolve o cacetete famoso, então deixado de lado. Pode, ele está para pôr ordem. Não é a violência em si mesmo. Porque aí a violência está a serviço da ordem e o bandido merece ser castigado, hein? Isso é de bom senso. E para outros momentos ele está com a arma dele para fazer justiça, e tem certos casos que é a fogo mesmo que vai fazer. E nós não podemos causar, aqui está olhando externamente, nessa primeira parte desse mandamento, causar danos físicos ao próximo. Porque nessa vingança física, essa agressão física, nós pecamos contra a injustiça. Contra a justiça, perdão. Porque vamos exceder. Alguém irado vai fazer justiça com as próprias mãos e vai exceder em proporção. Por isso nós não somos aptos para aplicar a justiça vindicativa tratando dessas coisas. Mas por outro lado, vamos ver mais adiante, não está proibido a legítima defesa. Mas a legítima defesa, para que seja legítima, tem que ser proporcionado ao ataque. Se vem um roubar um passarinho e tem um estilingue na mão, pulou o muro, ele não pode ser fuzilado e virar uma peneira aqui e ser tirado. Não, é desproporcional. Peguem, dão uns murros e faça ele pular o muro de volta jogando para fora. Não, seria proporcional à invasão. Por isso o bom Deus no Antigo Testamento disse olho por olho e dente por dente. Não é assim, me quebrar um dente, eu arranco a cabeça do outro, não.
me quebraram um dente, tem que ver se eu não mereci que me arrancasse um dente também com morro. Isso é outros 500. Mas foi agredido injustamente, aí então fica olho por olho. É isso. Nessas palavras, o bom Deus, no Antigo Testamento, estava legislando o quê? Que seja proporcionada o ataque com a defesa. E aqui agora palavras injuriosas, que são ditas em um ato externo, mas agride o interior do próximo. Então, por exemplo, injuriar, insultar, xingar, humilhar, é contra o 5º mandamento. Porque nunca é justo dizer isso para uma pessoa, hein? Nunca nós temos razões nenhuma para chamar o outro do que for. Xingar, humilhar, insultar é vileza de alma, por um lado, e por outro lado não existe na justiça uma razão para dizer essas coisas. E aí já agredimos o interior do próximo, porque não são os ouvidos que são ofendidos, é a alma do sujeito. Então existe uma morte no sentido espiritual. E aqui vamos mais profundo, desejar-lhe o mal, não posso. Muitas vezes, já ouvi, principalmente nos últimos anos, a questão dos nossos governantes malignos. Quantos não fizeram uma novena por aí para que, não sei, Dilma tivesse um troço? E, bom, se Deus dissesse amém, eu tenho certeza que ninguém estaria arrependido. Mas vai que esse infeliz vai para o inferno, hein? Então nós estamos desejando mal moral, não é só a morte física, do jeito que eles viveram e o que eles fizeram. Sendo comunista, o diabo já estava com a boca escancarada para cair assim goela abaixo sem precisar nem mastigá-los, hein? Então, bom Deus não ouve essa oração de muitos e deixou ela viver, que ela se arrependa, um dia faça penitência, se confesse, abjure do seu esquerdismo comunista e entre no paraíso depois de uma chamusgada bem forte no purgatório. Pois é, às vezes estamos desejando mal físico, mas no fundo da nossa alma é o mal moral. Queremos que eles vão para o inferno. E isso é pecado. Isso é pecado grave, porque é desejar a ruína eterna dessas pessoas. Deus proíbe. E daí Deus, nosso Senhor, proíbe o homem da morte a si mesmo. Isto é o suicídio. Porque aqui é o seguinte, Deus é o Senhor da justiça. Por isso ele disse, a minha vingança. Nós não podemos nos vingar. E para exercer a justiça, que é a espada de Deus, é a autoridade civil. Por isso ela deveria exercer a justiça e executar os que merecem ser executados, perdoar os que merecem ser perdoados e assim manter a ordem, como era outrora. Por que é pecado grave matar o próximo? Questão 412. Porque o que mata usurpa temerariamente o direito que só Deus tem sobre a vida do homem, porque destrói a segurança da sociedade humana e porque tira ao próximo a vida, que é o maior bem natural que ele tem neste mundo. Por isso nós não podemos desejar a morte do maligno, das pessoas malignas. Perdão, maligno não morre, infeliz é por espírito, não tem morte. Então, e temos que ter presente que enquanto vive, tem ainda a chance de se converter. Quando tinha a pena de morte, por isso volta a insistir nisso, que não é uma contradição. Quando o Estado que representa a justiça de Deus executava alguém, vai morrer na terça-feira, às 4 da tarde. Esse sujeito tinha desde o sábado até a terça-feira, esse horário, para se arrepender. Ele sabia que dali ele ia para o cemitério e a alma para onde ele merecesse. E muitas vezes se arrependiam. É o caso de Santa Teresinha, que celebramos amanhã. Ela soube de um infeliz, um bandido, que ia ser executado à morte. Ela era ainda jovenzinha, fez uma oração para ele. E era um pecador tremendo esse senhor. O que aconteceu? Nos jornais apareceu que ele pediu um padre para se confessar. Ela que rezou por ele. Então olha a misericórdia, hein? Hoje os bandidos ficam presos 10 anos, se não fugirem ou fizerem alguma mazela, e vão voltar para a sociedade piores do que quando entraram na prisão. Se existisse pena de morte, qualquer bandido ia pensar 2 vezes antes de fazer certas coisas. E se eles fizessem e fosse executado, freava a iniquidade dos iníquos. Porque sabemos que tal proceder terá tal fim. E então é um princípio de ordem.
Mas hoje as pessoas querem amar os bandidos e resolveram matar quem? As crianças, o aborto. O aborto é um direito e criar bandidos é um direito e aí temos que viver enjaulados porque quem fica preso são as almas de bem. Esta é a grande incoerência da sociedade maligna que nos tocou nesse século perverso. Haverá caso em que é lícito matar o próximo? É lícito tirar a vida do próximo durante o combate em guerra justa. Agora, em guerra justa, hein? Uma guerra injusta, quem mata em guerra injusta comete injustiças. Quando se executa por ordem da autoridade suprema a condenação à morte em castigo a algum crime, então o verdugo que vai fazer a forca do sujeito que foi condenado pelo Estado. Quem fez a forca cometeu um homicídio? Não. A sociedade que estava executando cometeu um homicídio? Não. Por quê? Porque lembremos que aquele criminoso perdeu o direito à vida. E ao perder o direito à vida e ao tirar-lhe a vida, não se comete este crime. E finalmente, quando se trata de necessária e legítima defesa da vida, no momento de uma injusta agressão, o catecismo é justo. Então, se eu fui agredido injustamente, eu posso me defender. Agora, se eu insultei fulano, ele me deu um murro, eu não tenho direito de revidar, porque eu mereci levar um murro na cara, porque eu estava infernizando o próximo, hein? Lembremos disso. As famosas brigas de trânsito. Alguém faz uma barbeiragem, aí quem foi vítima, primeiro desce, vi muito isso na Argentina, briga de trânsito. Descia, começava todo às vezes umas agressões físicas. Mas quem fez a barbeiragem não tem nada mais que levar o seu murro, hein, merecido, porque é uma vida que está em jogo. Não estou dizendo para vocês descerem e fazerem baixaria nos semáforos. Não vai adiantar nada. E às vezes levamos um tiro ainda, porque quem fez está armado, dá um tiro, aí completa as mazelas e tchau. Complicado. Mas a legítima defesa é lei natural. Então é legítimo ter uma arma legalmente em casa, claro, mas saibam fazer um curso para atirar, né? Porque adianta estar tremendo lá, não sabe nem onde põe a bala, põe do lado errado, não fecha, não sei, molhar com a gabenta não vai ser a melhor ideia, então tem que saber usá-la, e usá-la com equilíbrio, porque tudo isso põe ordem, uma ordem interna, uma ordem externa. Se é um desequilibrado com uma arma, um dia ele vai queimar o arroz e vão dar um tiro por aí, e hoje o brasileiro sofre por isso, hein? Por causa do abuso que vão tirando o uso dessas coisas. Mas quando as pessoas tinham equilíbrio, o comum dos mortais andavam armados e não víamos tantas mazelas como hoje, hein? Então, buscando o equilíbrio, a ordem de Deus em todos os aspectos, podemos estar armados sem fazer injustiça. E quando formos alvo de uma injustiça, dá para dar uns tiros por aí, sem pecar. No quinto mandamento, proíbe também Deus fazer mal à vida espiritual do próximo? Sim. Deus, no quinto mandamento, proíbe também fazer mal à vida espiritual do próximo com escândalo. Então vamos ver o que é o escândalo. O escândalo é qualquer palavra, ação ou omissão que seja ocasião para os outros de cometer pecados. E aqui é grave, é o evangelho que ouvimos hoje. Nosso Senhor diz: ai do homem que causar escândalos. Melhor lhe fora pegar uma... O senhor já viram uma pedra de moinho? É uma coisa desse tamanho, normalmente é um monolito. Nosso Senhor está dizendo, melhor que pegasse esta pedra, atasse com uma corda ao pescoço e se lançasse ao mar, do que cometer um escândalo. Mas é necessário que tenham escândalos. Mas ai daquele que os causa. É grave, porque o escândalo causa ruína para a alma do próximo. Aí depara com o quinto mandamento. Uma coisa é matar o corpo. Aí a ressurreição da carne resolve no final dos tempos. Mas matar a alma da pessoa, tem certos escândalos que fazem as pessoas perderem a fé e elas apostatam e perdem a alma para toda a eternidade. E é um caso do escândalo, por exemplo, é o católico que vem à missa, mas não se esforça de viver a religião que ele veio praticar na sua Santa Missa. Aí o mundo depois, é claro, o mundano não quer praticar religião, mas ele espera de quem pratica, que mostre que isso é possível. Aí fala, você não... Mas também às vezes nessas acusações querem que sejamos, com as palavras deles, trouxas, hein? Não, vamos ser virtuosos. Mas quando nos falta virtude ou
o desejo da virtude e o mundo aponta o dedo em nossas caras, é porque nós estamos escandalizando-os e isso é pecado. Estou sendo pedra de tropeço daqueles que não estão no caminho da redenção, mas queriam estar, ou poderiam estar, mas por meu exemplo péssimo, não se aproximam de Deus nosso Senhor. Isso é um pecado grave. E o pecado é pecado grave, aí o escândalo é um pecado grave. Por quê? Questão 416. Por quê? Tende a destruir a maior obra de Deus, que é a redenção. E aqui nós vemos, por exemplo, Nosso Senhor increpar os fariseus. Porque eles conheciam a verdade, façam o que eles dizem, disse Nosso Senhor. Mas eles não praticavam. Por isso Nosso Senhor disse, não façam o que eles fazem. Uma coisa é o que eles sabiam e ensinavam, e outra coisa é o que eles faziam, que eram contrárias. O conhecer e o obrar. Eles eram o escândalo. Nosso Senhor diz, eles amarram pesados fardos sobre os ombros, mas eles não carregam um fio de cabelo. Pois é. Então impunham cargas pesadas para os outros, mas eles não carregavam nenhum peso da lei de Deus. Pois é, isso é um escândalo. Faz o quê? A redenção de Nosso Senhor não ser aplicada para aquela alma, porque a faz fugir do caminho da redenção. Então tende a destruir a maior obra de Deus, que é a redenção, com a perda das almas, pois que ele dá ao próximo a morte da alma, tirando-lhe a vida da graça, que é mais preciosa que a vida do corpo, e porque é causa de uma multidão de pecados. Por isso Deus ameaça os escandalosos com mais severos castigos. E escândalo, por exemplo, hoje em dia nós vivemos um escândalo legal, por exemplo, a apostasia do modernismo. Quando nós vemos essas pessoas vestidas e chamadas de bispos, de papa, de sacerdotes, e dizem absurdos, e hoje quando se diz católico, pensam que a nossa religião que sai pela boca dessas pessoas, e nós sabemos o que eles estão explicando, estão ensinando, ou mandando praticar, é contra o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é um escândalo. E aí, de tal modo que a verdade virou um absurdo e o absurdo virou uma verdade. E isso é um escândalo. Porque o que? Vestir o erro de verdade e a verdade de erro. E quem fez isso? As supostas autoridades. E aí tende a obrigar o erro a ser aceito em nome da obediência, passando por verdade quando contradiz 2000 anos da religião de nosso Senhor Jesus Cristo. E é um grande escândalo isso. É absurdo. E é a triste realidade. E Nosso Senhor pega os escandalosos e os castiga nesta vida. E nós vemos, porque está escrito, é péssima a morte do pecador. E o pecador, o escandaloso, morre sempre merecidamente, com os castigos merecidos de tantas ruínas que cometeu nesta vida para as almas. Por que no 5º mandamento Deus proíbe ao homem dar a morte a si mesmo, isto é, suicidar-se? No 5º mandamento Deus proíbe o suicídio, porque o homem não é senhor da sua vida, não é da dos outros. A igreja, por seu lado, castiga o suicida com a privação da sepultura eclesiástica. Outro escândalo. Se alguém se suicidou, eu não sei lhe dizer se foi por problemas psicológicos, psiquiátricos ou por, desespero. Não vamos entrar na alma de ninguém. Mas se tiver um suicida, seja quem for, e se matou, eu não posso, a igreja me proíbe de ir ao funeral dele. Pode ser um parente, porque um sacerdote deve ser mais forte a sua fé do que o seu sangue. Não importa, pode ser um parente, eu não posso pisar naquele funeral. E muito menos ir lá incensá-lo e acender as velas e rezar uma missa. Não posso rezar a missa da cor negra, preto, que é a missa dos defuntos. Não posso. Não posso, Pode ser quem seja, não pode. Agora, pode-se pegar o nome daquele infeliz e rezar uma missa sem anunciar. Porque imaginem os senhores a injustiça. O sujeito vai, se matou, vou incensá-lo, bonitinho, enterro ele como fosse o melhor dos cristãos,
E outro que morreu no céu aos 87 anos e passou por piores do que esse, não se suicidou, eu vou incensar bonitinho, rezar a mesma missa cantada e dar a mesma glória àquele que superou coisas muito maiores e este que mal viveu, só porque eles chamaram de os bullying, como chamam hoje. Ele vai lá e se mata e eu vou tratar com o mesmo triunfo entrando na eternidade como se fosse para o mesmo lugar. Injustiça. Na igreja modernista, que é uma religião humana, se pode fazer tanto para um como para outro. Porque entre a justiça e o absurdo, eles preferiram o absurdo com o nome de caridade. Mas nós não podemos. Agora, essa alma foi para o inferno? Não sei. Tem tudo para ir para o inferno? Tem. Vai que antes do último suspiro se arrependeu. Aí Deus, que ouve os últimos suspiros saídos do coração sincero, pode ter perdoado e pode estar ardendo no último purgatório lá no mais profundo, mas de lá passará para o céu. Isso já não me compete. Mas o problema do suicídio é o seguinte, porque ele encoraja outros. Quantos não pensaram em tirar a vida? Muitos. Aí esse tirou a vida, e a igreja tratou ele com toda a glória, como se fosse o melhor dos cristãos. O outro que está atendendo ao suicídio vai também se encorajar e fazer a mesma coisa. Por isso, normalmente, quando tem um suicídio público, aparecem outros. Um encoraja o outro, não? É uma questão de psicológico, como precisa para certas coisas que superam essa inclinação natural, ele precisa de um encorajamento alheio e um suicídio, né, encoraja o outro. Então não pode. E a sepultura eclesiástica é isso, honrá-lo com honras fúnebres. O padre, representando a igreja, plantar a cruz de Cristo lá, esperando que no juízo final ele ressuscite. Então eu não posso fazer isso. Não porque eu não quero também, e eu não posso fazer para ninguém. Pode ser agora até padres se matam, hein? No modernismo, isso é impressionante. Pois é, se um padre tem essa estupidez, não pode. Pega o corpo dele, enterra e fazer o quê? Não podemos dar honras para quem não respeitou a lei da vida traçada por Deus. Nós nascemos sem querer e vamos morrer sem querer também. É assim. Não pode. Isso é um escândalo fazer isso, porque serve de ruína para as almas tratar um suicida como um melhor dos cristãos e rotular isso de caridade e qualquer outra virtude. Isso é um absurdo. É cruel, hein? Talvez na história de algum familiar isso foi muito comum em certas épocas, hoje mais ainda, mas é a verdade. E entendamos, hein? Tratar um suicida, repito, como fosse qualquer outro que morresse por uma doença, uma enfermidade, ou um acidente, o que for, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É proibido no 5º mandamento também o duelo? Sim, o 5º mandamento proíbe também o duelo, porque o duelo participa da malícia do suicídio e do homicídio. E fica excomungado todo aquele que voluntariamente nele tome parte, ainda que seja como simples espectador. Hoje não existe mais duelo, suponho. Mas não existe mais porque os homens perderam até a palavra, né? Existe uma nobreza com vileza por detrás disso, porque era soberba em realidade. Mas hoje os homens não têm nem coragem mais disso. Mas não era uma estupidez, hein? E excomungado e homicida e suicida ao mesmo tempo. É também proibido o duelo quando está excluído o perigo de morte? Sim. Também esse duelo é proibido porque não só não podemos matar, mas nem sequer ferir voluntariamente a nós mesmos ou a outrem. Eu diria em palavras modernas o boxe. Estupidez isso. Para quem está assistindo pode ser divertido, mas você levar murros e dar murros na cara do outro, eu não vejo a diferença disso daqui. Porque não podemos matar nem sequer ferir voluntariamente a nós mesmos e ao outro. E no boxe se dá dito com outras palavras, só que não tem tiros e nem espadas. E é uma estupidez. Pode a defesa da honra justificar o duelo? Não, porque é falso que no duelo se repare a ofensa e porque não se pode reparar a honra com uma ação injusta, irracional e bárbara como é o duelo. Então, tirando o duelo, essas vinganças, as próprias mãos, hein? Não se tem honra, é irracional e é uma atitude animalesca também. Que nos manda o 5º mandamento?
O quinto mandamento ordena-nos que perdoemos os nossos inimigos e queremos bem a todos. Então, este é o mandamento de nosso Senhor. Nosso Senhor, quando foi crucificado, ele disse o quê? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eles sabiam o que estavam fazendo, sim. Mas nós tínhamos que mostrar o quê? Olha, em profundidade, em gravidade, eles não sabem. É pura malícia. A malícia deixa o homem relativamente cego. E Deus pegou esta relativa cegueira e levou em consideração para não excusá-los, mas para perdoá-los. Então nós devemos ter isso com o próximo, porque se alguém nos ofendeu, temos que levar em conta. Ou não pratica a religião verdadeiramente, ou a pratica parcialmente, parcamente, ou falsamente. E então as suas mazelas têm um campo fértil. Temos que dar desconto. O problema é quando são pessoas que praticam muito bem e têm os seus 5 minutos de loucura. 5 minutos acho que podemos ter todos, mas que isso é grave. Temos que dar desconto, somos seres humanos. Mas aqui também o perdão temos que praticar. E como vamos praticar o perdão se ninguém nos ofende? Então o bom Deus permite que nós tenhamos ofensores para que pratiquemos o perdão também. Serve para a nossa virtude. E depois serve para o outro também, dispondo a graça. Porque se alguém chega com 7 pedras e aí lançamos um perdão, é a mais dolorosa vingança que se pode esperar de um cristão. Parte a alma do agressor, hein? E fica lá marcado alguma coisa que pode o dispor à graça de Deus. Mas nós não aqui, é verdade, a legítima defesa é permitida? É permitida, nós vimos. Mas só que o ódio, a vingança no sentido maligno, jamais é permitida para alguém que se diz que seja de fato um cristão. Então o quinto mandamento, a maior obra dele é perdoar. E o perdão faz parte da justiça, porque lembremos-nos que também alguma vez nós somos agressores. E se alguém não nos executou como merecíamos, agora é hora de usar da misericórdia que tiveram conosco para com o próximo, porque isso é justo também. Que se deve fazer com quem prejudicou o próximo na vida do corpo ou da alma? Quem prejudicou o próximo não basta que se confesse, mas deve também reparar o mal que fez, compensando o próximo dos danos que lhe causou, retratando-se dos seus erros que ensinou e dando-lhes um bom exemplo. Então aqui, o quinto mandamento, a igreja está a mostrar que requer a reparação. Isso é grave. Porque, por exemplo, se eu, numa dessas, legítima defesa, eu não usei a proporção e vieram me roubar com uma faca, eu vou lá e fuzilei o sujeito. Vou me confessar, padre, eu cometi um excesso na legítima defesa. Perfeito. Isso vai ressuscitar o pobre infeliz? Não vai. Então temos que ter presente que tem certas coisas que não tem como reparar. Aí vem o que? A penitência e o arrependimento para compensar na medida do possível. Mas não é só assim, insultei vários, e hoje é mais grave porque tem as redes sociais, hein? Em que os covardes por detrás disso daqui viram leões furibundos, furiosíssimos, e estraçalham qualquer um, claro, de trás das grades de um telefone, qualquer viu é um gladiador, não? E depois como reparar isso? Porque disso daqui vai de prints e prints e prints e prints, vaza por um lado e para o outro, chega até a cidade de Roma em 2 segundos. O que fazer? Então temos que ter cuidado, porque tem certos pecados que a reparação se torna quase impossível. E então fazer o que é possível para reparar estas coisas. Mas não é só chegar, se confessar e está tudo certo. Tem que reparar o que pode ser reparado. Se falei mal do próximo, eu tenho que depois falar bem do próximo. Se eu injuriei o próximo injustamente, obviamente sempre injúria injusta, tenho que ir lá e pedir perdão. Se não me der o perdão, aí isso é outros 500 que fazer. Fiz minha parte, pedi. Se não me der, não me der, mas eu pedi. Temos que fazer isso. Porque o quinto mandamento faz reluzir a justiça. Então seria injusto só fazer um monte de mazelas, roubar, matar e cometer um monte de suicídios por aí, chegar a se confessar, eu te absolvo, tchau, 5 Ave Marias, resolvido. Não é assim que funciona. Pode estar muito arrependido, mas se o arrependimento é sincero, tende a estar disposto a fazer tudo para reparar na medida do possível
o mal que cometeu. E tratando de vida, não tem o que fazer mesmo. Mas, bom, tentar ajudar na medida do possível.